É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo, bora falar do Galo. Nós vamos falar sobre o reforço do Atlético que está chegando em Belo Horizonte, falar sobre essa situação também de reforços, sobre o argentino. Segundou também com trabalho na cidade do Galo. Não é isso, repórter Paulo Azeredo, bom dia. Alô, Natália Fiuza, bom dia pra você que tá ligado com a gente no tiro de meta da Itatiaia nesta segunda-feira. Nath, olha só, segunda-feira de reapresentação à tarde, às 3 horas, reapresentação dos jogadores do Atlético que ficaram aí mais de 20 dias de folga e que agora retomam os trabalhos juntamente com a comissão técnica do Barba Domingues. Aliás, uma novidade apenas até aqui no Galo, o Léo Duarte, zagueiro, que vem de carro para Belo Horizonte hoje e que se reapresenta com os demais companheiros, faz exames e deve ser anunciado de forma oficial como primeiro reforço deste período pós-Copa, né, do Atlético, como primeiro reforço para esta temporada. Mas ainda o Atlético vive a expectativa, né, Nath, de mais reforços em outras posições, em especial no ataque, e a diretoria continua trabalhando firme e forte para que isso aconteça. O Patrick, volante que veio do Palmeiras, naquela negociação do Paulinho, se pronunciou nesse domingo nas redes sociais, dizendo que já tem aí 395 dias que ele jogou pela última vez, que atuou em campo pela última vez, mas que vê com esperança esse retorno para que nunca mais, né, possa ter uma sequência tão longa assim sem jogar futebol e também com lesões tão sérias. Vamos aguardar então, jogadores se reapresentando hoje na Cidade do Galo, às 3 da tarde. É o Barba Domingues, trabalhando este Galo para retornar dia 22 contra o Bahia, 22 de julho contra o Bahia na Arena MRV. Na terça-feira, treino duplo, manhã e tarde, assim como na quarta-feira. Na quinta, treino pela manhã. Na sexta, mais uma vez, treino duplo, manhã e tarde. E no sábado pela manhã. O domingo será de folga para os jogadores atleticanos. Portanto, esta a programação já definida da semana de retorno. O Barba Domingues já começa então, Rubinho, a mexer com esses jogadores, a implantar a sua filosofia de trabalho para quem sabe, né? Lá no dia 22, pelo menos por enquanto é este o retorno oficial do Atlético, 22 de julho contra o Bahia, o Galo possa voltar melhor e ter uma filosofia de jogo já implementada do Barba Domingues. Nesse domingo, o volante Patrick, que aliás quando veio, né, naquela negociação do Paulinho com o Palmeiras, veio o Patrick, veio o Gabriel Menino, o Atlético recebeu uma grana também nessa negociação. Patrick veio como uma grande expectativa, uma grande promessa. Era inclusive um jogador que vinha sendo, ainda na base, monitorado pelo SIGA, que é o Centro de Inteligência do Atlético, e veio com muita expectativa em cima do jogador. E às vezes que ele jogou o Patrick, ele mostrou talento, ele mostrou bola. Mas neste domingo, ele fez uma postagem, chamou atenção, porque são 395 dias sem colocar o pé na bola dentro de campo. Ele até coloca, né? 395 dias da minha última vez dentro de campo. Uma tristeza inexplicável, mas com certeza uma hora daria a volta por cima e esta frustração não terá mais espaço. Então, tá aí um jogador que merece, viu, Rubinho? Merece se recuperar, merece voltar a campo, é jovem ainda, sofreu com muitas lesões aqui no Galo, e agora espera essa expectativa de retorno aos gramados e, sinceramente, é claro que depende muito da condição física do atleta, mas você pode até conversar com o Vinícius aí, acredito que o Patrick, estando são, uma condição 100% saudável, ele é um bom jogador e pode ajudar o Atlético também nessa temporada, viu, Rubinho? O Patrick, no Atlético, ele passou muito mais tempo no departamento médico do que em campo. No pouco tempo que ele esteve em campo, mostrou potencial, parecia ser um jogador interessante, com muita margem de evolução. Tomara que ele possa se recuperar. Nessa negociação envolvendo o Paulinho, até agora o Atlético, ele valeu muito a pena pela grana, né? Porque pelos jogadores que vieram, o Gabriel Menino não mostrou nada, já foi embora, e o Patrick, infelizmente, não conseguiu jogar por conta das lesões. Bora trazer aqui E aí eu vou trazer uma informação junto a isso, tá? Reforço do Atlético se apresenta nessa segunda e já inicia trabalhos na Cidade do Galo. O que acontece? O Atlético hoje mandou pra gente aqui, mandou pra imprensa, né? Mandou aqui no grupo dos jornalistas o seguinte, ó. O elenco atleticano se apresenta na Cidade do Galo nesta segunda-feira, às 15 horas, para o reinício das atividades. Abaixo segue a programação da semana. O zagueiro Léo Duarte chega a Belo Horizonte
na noite deste domingo, de carro. Então, por isso até que não teve, a gente nem olhou para ir lá no aeroporto, né? O atleta fará exames médicos na manhã desta segunda e estará na Cidade do Galo na parte da tarde, tá? Aí amanhã, 15 horas, exames médicos. Terça, treino às 10 e 16 horas, 2 treinos. Quarta também, 10 horas e 16 horas. Quinta-feira, 10 horas. Sexta-feira, 10 horas e 16 horas, né? 2 treinos. Sábado, 10 horas da manhã e domingo livre, então tá aí. Daqui a pouco vai ter que acabar com esse negócio aí, né? Enfim. De qualquer forma, tá aí. E o Rap Show trouxe uma informação e depois ele reiterou a informação que ele trouxe, tá? Que o Atlético teria 2 nomes aí mais avançados, não fechados ainda, mas segundo o Rap Show a gente deve ter aí novidade essa semana. É bem possível que a gente tenha novidade essa semana aí com relação a reforço. E obviamente, tá, gente, com relação ao Léo Duarte, nós vamos transmitir a chegada porque ele tá vindo de carro, né? Não tem como. Mas enfim, tá aí, então a notícia, Léo Duarte se apresenta, né? Normalmente, amanhã faz exames médicos, tudo certo. Ele assinando com o Atlético, será reforço aí pro segundo semestre. E podemos ter mais reforços aí essa semana anunciados aí. O Rap Show trouxe que 2 nomes estariam um pouco mais avançados e com ainda algumas pendências para serem acertadas, mas pode ser que essa semana a gente tenha mais algum anúncio aí do Atlético. Alaminda, Alan Franco e Preciado. O Equador está praticamente eliminado da Copa. Não está eliminado porque pode ainda matematicamente se classificar, mas no seu grupo ele vai precisar vencer o adversário mais complicado para poder se classificar, assim como o Uruguai mesmo, que acabou de empatar com o Cabo Verde, né? Mas o Equador, ele empatou com o Curaçao, perdeu para a Costa do Marfim e tem que vencer nada mais, nada menos que a Alemanha na última rodada. O que pode fazer o time do Equador conseguir a classificação, na minha opinião, é que no grupo tá lá, Alemanha com 6 pontos, Costa do Marfim 3. Como a Alemanha venceu Costa do Marfim, primeiro critério, se eu não me engano, é confronto direto. Então a Alemanha já é o líder do grupo. Ninguém passa a Alemanha. Pode ser que a Alemanha, com isso, aproveite e coloque um time reserva para enfrentar o Equador, né? Coloque um time reserva para enfrentar o Equador. E aí o Equador vencendo conseguiria talvez pelo menos ser um dos melhores terceiros colocados. Agora, a Alemanha com 6 pontos. O Equador não venceu o Curaçao, que tomou de 6 ou 7, foi 7, né? Da Alemanha. E o Equador não conseguiu vencer essa equipe. Eu não acredito que nem que o time do Equador vai conseguir vencer o time reserva da Alemanha. Pode acontecer? Pode. Copa do Mundo a gente está vendo aí, meu amigo, que o Uruguai acabou de empatar com o Cabo Verde, fazendo 2 gols ainda, né? 2-2. Então, Copa do Mundo pode acontecer muita coisa. Agora o Equador tem sido uma decepção. E se a gente pegar os jogadores do Galo, nessa Copa, o Alan Franco tem sido até um pouco mais consistente, mas nada demais. Tem jogado como terceiro zagueiro ali pelo lado direito, né? Tem sido um pouco mais consistente, mas nada demais. O Preciado entrou na última partida contra o Curaçao ali, também no final, nos últimos 10, 15 minutos ali. Até teve uma bola no travessão, mas não conseguiu mostrar muita coisa. O Alaminda jogou a primeira partida, perdeu a grande chance do Equador, né? A chance claríssima do Equador, ele perdeu. Uma chance, acabou batendo no travessão. Saiu na partida, não foi bem. E nesse jogo, no jogo seguinte contra o Curaçao, ele sequer entrou na partida. Não sei se ele estava 100%, talvez não estivesse. Estava até relacionado lá, mas talvez não estivesse 100%. Mas ele não entrou na partida. Então, o Alaminda também tem sido até agora uma decepção aí
na Copa. Óbvio, são 2 jogos apenas, mas não conseguiu jogar. Não entrou contra o Curaçao e foi mal no jogo contra a Costa do Marfim. Então, os equatorianos, não vou falar de Alonso, porque o Alonso vai embora mesmo, então não gasta, né? Mas os equatorianos aí, eles estão realmente fazendo uma Copa muito ruim, obviamente assim como o Equador, principalmente lá o Ener Valencia, né? Que foi... O Ener Valencia, ele foi o jogador que, se tem uma torcida que gosta muito do Ener Valencia, é a torcida do Fluminense, né? Porque ele teve tudo para classificar o Internacional 2 anos atrás, né? Na Libertadores, para a final da Libertadores, chances cara a cara, desperdiçou. E aí o Fluminense conseguiu virar o jogo e foi para a final e campeão depois, né? Então, a torcida do Inter não gosta do Ener Valencia, não tem boas lembranças. E a do Fluminense tem ótimas lembranças. Mas enfim, os atleticanos aí na Copa até agora não estão bem, infelizmente. Vamos ver na terceira rodada, eles ainda têm chance de classificação, mas vai ter que vencer a Alemanha, né? Aí eu realmente tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir, né? Bom, tá aí. O que vocês estão achando dos equatorianos aí? Os equatorianos do Galo na Copa. Discorda? Acho que eles estão jogando bem? Comenta aí. Vamos trazer então. Eu vou deixar só para ilustrar, tá? Eu vou deixar só para ilustrar a matéria aqui, mas não é a notícia. Eu vou deixar aqui para ilustrar, né? Mas o que acontece? Já trouxe aqui a notícia, né? Informação do interesse do Atlético no meia, camisa 10 aí, Santiago Lencina, de 20 anos. O meu amigo Garcês até disse que, bom, não era, ele não indicaria, não é um dos principais nomes aí de promessas do futebol argentino. Aí o Tanaka foi a fundo nessa informação que surgiu lá da Argentina, inclusive, tá? E segundo o Tanaka, o que acontece? O Atlético não buscou esse jogador. Ele teria sido oferecido porque ele não faz parte dos planos do Kudê, que é o treinador do River Plate. Então, ele teria sido oferecido, estaria sendo oferecido a vários clubes. O Atlético falou, ok, vamos conversar e tudo. Só que o Atlético tem que fazer um investimento, tá? E ele tem 20 anos e contrato longo com o River Plate. Então não é um investimento baixo. Então, por hora, é bem provável que esse jogador não venha para o Atlético, até porque não tem a possibilidade de, por exemplo, o Fausto Vera está no River Plate por empréstimo e eles combinarem aí uma troca, um clube paga o outro e fica... Isso não existe essa possibilidade. O Atlético quer dinheiro pelo Fausto Vera e o River Plate quer dinheiro pelo Lescano aí. Pelo Lescano não, desculpa, eu sempre troco o nome. Lencina, é outro que chama Alan Lescano, né? É o Santiago Lencina, sempre confundo. Então, não existe nesse momento a possibilidade de troca envolvendo Atlético e River Plate e tudo. Eu acho o seguinte, eu já falei, não acho que esse jogador seja um jogador que vá mudar alguma coisa no Atlético. Seria uma aposta muito arriscada de um garoto muito promissor. Assim, na base do River Plate ele foi muito bem. Eu vi vídeo dele, tem vídeo aí no YouTube, até com muitos lances, vídeo grande aí, com muitos lances dele e tal. Você vê que é um canhoto, assim, muito promissor, de habilidade e tudo. Mas quando ele foi pro profissional aí, não aguentou. Pelo menos por enquanto mostrou que não estava pronto. Então, um jogador desse aqui só se viesse pro sub-20. Porque no profissional do River Plate não conseguiu jogar. Vai chegar no profissional Atlético e vai jogar? Não vai. Não vai. Eu não acho que ele tenha condição de chegar e ter oportunidades, por exemplo. O Atlético não vai ter um campeonato mineiro para você testar jogadores. Não, é jogo atrás de jogo e jogo importante. É brasileiro que você está brigando para não cair. É jogo de mata-mata de Copa do Brasil, Sul-Americana, daqui a pouco chegando, e pode vir um Bragantino aí forte. E se o Bragantino classificar para enfrentar o Atlético, né? Porque eles têm aquele duelo antes com o Sport Cristal. Se o Bragantino classificar, eles vão vir em pé de igualdade com o Atlético. O Atlético não seria favorito, tá? Hoje, no momento, para mim, o
o Bragantino teria uma leve vantagem, tá? Favoritismo, vamos dizer assim. Acho o time deles mais encaixado que o do Atlético. Então, não teria espaço para um teste, para testar esse garoto. Então, não acho que ele venha e não acho nem que deveria vir. Se fosse uma grande promessa, tudo bem, mas nem é uma grande promessa. Mas, de qualquer forma, tá aí sobre esse meia, o Lencina. Não deve vir, a princípio, não deve vir para o Atlético. O Atlético segue aí no mercado. Eu quero saber, lógico, a sua opinião. Você acha que ele deveria vir ou não? Comenta aí, meu amigo. Fala, massa! Muito bom dia! Finalizando aqui mais um vídeo do canal nessa segunda-feira. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Já peço seu like para dar aquela forcinha pro canal, tá bom? Para continuar o crescimento. Muito obrigado. E vocês que estão chegando agora, não conhecem o canal ainda, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, tá? Fica aqui meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal. Deixe seu like também, já pega o embalo aí, vamos fazer essa corrente aí de ajuda mútua aí para dar aquela impulsão no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação antes de sair do vídeo, tá? Toda vez que está notícia, o YouTube avisa vocês, então não esqueça, ative o sininho de notificação. Fiquem à vontade, eu convido a vocês aí a estar olhando o canal para vocês estarem vendo que esse canal aqui só trazemos notícia do Galo. Então você que é atleticano vai gostar do canal, é bem interessante, então vá lá, dá uma olhadinha e fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, o que vocês acham, vocês concordam ou não concordam. Com o Betão vem trazendo algumas coisas, algumas atualizações e a Itatiaia trazendo informações da volta das férias dos jogadores do Galo. Fiquem à vontade, nós olhamos todos os comentários e a participação de vocês é muito importante, ajuda demais o crescimento do canal também, tá bom? O YouTube entende que o conteúdo é relevante para o público e indica para mais pessoas que curtem o Atlético Mineiro. Então, assim, os atleticanos encontrando esse canal tende a crescer cada vez mais, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado aí pela sua preferência aqui pelo canal. Espero que vocês permaneçam aí com a gente. Só lembrando, antes de sair, verifique a sua inscrição e o sininho de notificação se está ativado, tá bom? Forte abraço, massa. Tamo junto e até o próximo vídeo. Até logo.